Olha, vou te contar uma coisa que provavelmente nenhum médico vai ter coragem de falar com você na consulta. Se você parou de se masturbar na velhice, é bem possível que seu corpo já esteja se deteriorando silenciosamente. E o pior, você nem imagina o estrago que isso pode estar causando. Não, isso não é tabu nem conversa de vestiário. É uma verdade clínica, fisiológica e real. E as consequências de ignorar isso podem ser devastadoras, não só para a sua saúde sexual, mas também para o seu cérebro, para o seu coração, para o seu sono, para o seu sistema imunológico e até para a sua autoestima. Meu nome é doutora Sueli Dias, sou urologista e especialista em saúde masculina, com mais de 15 anos de experiência cuidando de homens idosos, aqui no Brasil. Dediquei minha carreira inteira ao estudo das mudanças que o corpo sofre conforme a gente envelhece, especialmente no que diz respeito à intimidade, aos hormônios e à vitalidade a longo prazo. E uma das maiores ameaças silenciosas que já vi na minha vida profissional é essa: homens mais velhos abandonam completamente sua saúde sexual e, com ela, um aspecto fundamental para o bem-estar geral. E sabe, o que pode te surpreender? A masturbação não é só um impulso que sobrou da sua juventude. Na verdade, é uma das ferramentas mais poderosas que seu corpo ainda tem para regular seus hormônios, fortalecer seu cérebro, proteger sua próstata e até combater a depressão. E se você parou de se masturbar ou nunca deu atenção para isso, o preço que você está pagando pode ser muito maior do que imagina. Nos próximos minutos, vou te explicar exatamente o que acontece no seu corpo quando você deixa de se masturbar na velhice. E o que vou compartilhar aqui pode mudar completamente sua perspectiva sobre sua saúde e sobre você mesmo a partir de agora. Antes de começar, se você se importa em se manter alerta, saudável e independente conforme envelhece, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder as dicas importantes que eu preparo especialmente para você. Se essa mensagem faz sentido para você, escreve um ali nos comentários. Se não faz, escreve 0. Seus comentários me ajudam a criar conteúdo que realmente apoia sua saúde e bem-estar. Agora vamos começar com a primeira consequência, e talvez a mais ignorada de não se masturbar na velhice: o efeito silencioso que isso tem na saúde da próstata e nas vias urinárias. Quando comecei a exercer urologia há mais de 15 anos aqui no Brasil, não esperava que tantos pacientes fossem se abrir sobre algo tão privado, mas tão crucial para a saúde deles: o desaparecimento silencioso dos hábitos sexuais na velhice. Lembro claramente de um senhor sentado à minha frente que disse: "Doutora, pensei que já não precisava dessa parte da minha vida." Ele tinha pouco mais de 70 anos. Estava em forma, lúcido, mas acordava 4 ou 5 vezes por noite só para ir ao banheiro. E não entendia o porquê. O que ele não sabia, e que a maioria dos homens desconhece, é que a ejaculação regular, mesmo por masturbação, desempenha um papel crucial no funcionamento correto da próstata. A próstata não é uma simples glândula passiva do corpo. É um órgão vivo e dinâmico, produz líquido, expande e contrai. E como qualquer sistema do corpo, sofre se for negligenciado. Sem estimulação e liberação regulares, o líquido prostático pode estagnar. Esse estancamento cria o ambiente perfeito para inflamação, inchaço e, com o tempo, pressão que altera tudo, desde a micção até o desempenho sexual. Você pode sentir isso como bexiga mais pesada, fluxo urinário mais fraco ou uma sensação desconfortável de plenitude que não desaparece. Não são só incômodos, são sinais precoces. E aqui vem o perigoso. A congestão prostática crônica pode piorar silenciosamente e virar condições mais graves, como a hiperplasia prostática benigna, a famosa HPB, que afeta quase 50% dos homens acima dos 60 anos. Se não for controlada, pode causar retenção urinária, infecções na bexiga e até necessidade de cateterismo. Esse mesmo senhor que mencionei acabou precisando de cirurgia para aliviar a pressão. Algo que, se tratado antes com hábitos simples e constantes, poderia ter sido evitado. A ejaculação regular ajuda a limpar a próstata, eliminar líquido acumulado e reduzir o risco de inflamação.
Estudos mostram que homens que ejaculam 21 vezes ou mais por mês têm probabilidade significativamente menor de desenvolver câncer de próstata do que aqueles que não o fazem. E deixa eu ser muito clara aqui, não estamos falando de voltar à juventude, nem de comportamento obsessivo, não é fantasia, é função. É usar sua biologia para proteger seu corpo da forma mais simples e natural possível. Ao deixar de se masturbar na velhice, você não está apenas ignorando o prazer, você está se arriscando a sofrer dor, inflamação e perda gradual do controle sobre uma das funções humanas mais básicas, urinar. Tive pacientes que temiam sair de casa porque não confiavam na bexiga. Vi homens fortes e orgulhosos, reduzidos a noites de insônia e ansiedade por uma condição que poderia ter sido controlada ou prevenida com algo tão simples quanto a autoestimulação regular. E sim, isso também tem um custo mental: perder o controle do corpo. Assim, ter que planejar paradas para o banheiro, temer longas viagens de carro, acordar a cada 2 horas à noite, mina seu senso de independência. Não é só sobre sua próstata, é sobre sua liberdade. Mas aqui é onde fica ainda mais surpreendente, porque o que começa na próstata não fica ali. A próxima consequência afeta não só o corpo, mas também o cérebro. E uma vez que começa, pode alterar a forma como você pensa, sente e lembra, às vezes de maneiras difíceis de reverter. Recentemente, um paciente de uns 65 anos veio me ver. Ele não reclamava da próstata nem da energia, só disse algo que me impactou. Doutora, não me sinto eu mesmo. Entro numa sala e esqueço por que estou ali. Perco o fio da meada no meio da frase. Antes, eu era muito perspicaz. Será que é só a idade? Essa é uma pergunta que ouço mais do que você imagina. E sim, o envelhecimento traz mudanças cognitivas naturais. Mas o que a maioria das pessoas, até mesmo adultos, com alto nível educacional, preocupados com a saúde, não sabe é que a atividade sexual, incluindo a masturbação, tem papel fundamental na proteção da função cerebral. Isso é o que acontece quando você se entrega ao prazer pessoal. Seu cérebro libera um coquetel de neuroquímicos: dopamina, serotonina, oxitocina, todos relacionados diretamente à memória, concentração e regulação emocional. Esses químicos não só fazem você se sentir bem no momento, mas também ajudam a construir e proteger conexões neuronais. Estimulam o fluxo sanguíneo ao cérebro e reduzem o cortisol, o hormônio do estresse que, em altas quantidades, danifica neurônios. Agora, ao deixar de se masturbar, especialmente por longos períodos, essas descargas químicas naturais que protegem o cérebro se tornam menos frequentes. Com o tempo, isso pode enfraquecer sua capacidade mental. Você pode achar mais difícil se concentrar, processar informações ou até se sentir motivado. Não acontece do dia para a noite. Instala-se devagar. Primeiro você esquece nomes, depois esquece que dia é. Então, começa a duvidar completamente da sua mente, e nessa dúvida, algo pior pode se instalar: o medo. Vi pacientes caírem em espiral de ansiedade e depressão só porque achavam que estavam perdendo a cabeça, quando, na verdade, o cérebro deles carecia de estimulação e equilíbrio químico. Nos homens, há ainda uma mudança hormonal adicional. A testosterona, hormônio ligado à memória, decisão e vitalidade, pode diminuir mais rápido quando a atividade sexual reduz quase a zero. A testosterona não só afeta o desejo, afeta a autoestima, força e clareza. E sim, a ejaculação frequente e saudável pode ajudar a regular e preservar os níveis de testosterona à medida que envelhecemos. Alguns estudos começam a vincular a redução da atividade sexual em adultos mais velhos aos primeiros sinais de declínio cognitivo. Até demência. Não digo que deixar de se masturbar causa Alzheimer, mas digo isto: quando o cérebro é privado de estimulação, liberação emocional e apoio hormonal, torna-se mais vulnerável, perde ritmo e resiliência.
Um homem me contou que parou de ir ao clube de xadrez porque não conseguia se concentrar na partida. Outro professor aposentado disse que se sentia vazio todas as manhãs. Não eram problemas de memória que precisassem de medicação, mas sintomas de uma vida desconectada da intimidade física até consigo mesmo. E aqui está a parte trágica. Tudo isso é evitável. Você não precisa de remédios nem terapias caras. Às vezes começa por se reconectar com seu corpo, dando a ele a atenção que lhe anseia silenciosamente, porque ao estimular o corpo, o cérebro desperta. Se você ainda está aqui comigo e essas reflexões fazem sentido, escreve um ali nos comentários para me avisar que você está acompanhando e valorizando essa mensagem. Mas essa perda de agudeza mental é só parte da equação. O que acontece depois, quando o equilíbrio emocional começa a se deteriorar e seu humor decai sem aviso, pode ser ainda mais sutil, mais prejudicial e muito mais difícil de lidar. Tive um paciente de uns 72 anos, viúvo, aposentado e relativamente saudável, que veio me ver não por uma doença física, mas por algo que não conseguia explicar. Ele olhou nos meus olhos e disse: "Já não sinto nada, nem tristeza, nem alegria, só vazio." Fez uma pausa e acrescentou: "É normal para alguém da minha idade?" Essa pergunta ainda ecoa na minha mente, porque eu ouço variações dela o tempo todo, o que muita gente assume como parte do envelhecimento. Tédio, desconexão, o lento desaparecimento das emoções, muitas vezes tem uma causa mais profunda e fisiológica da qual ninguém gosta de falar: a perda da estimulação sexual, especialmente do prazer próprio. Aqui está a verdade. Quando você para de se conectar com seu próprio corpo de forma íntima e física, seu panorama emocional começa a mudar silenciosa, mas profundamente. A masturbação não é só um ato físico, mas também uma liberação emocional. É o sistema inato do seu corpo para aliviar o estresse. Durante o clímax, o cérebro libera substâncias químicas potentes, como oxitocina e endorfinas, estabilizadores naturais do humor, que combatem ansiedade, tensão e desânimo. Quando você elimina essa liberação da sua vida, especialmente no momento em que o estresse, a solidão ou o luto já estão presentes, você corre o risco de ficar emocionalmente insensível. E esse entorpecimento pode levar a algo mais perigoso: a depressão. Vi como ela se desenvolve lentamente. Alguém para de se masturbar após perder a parceira ou porque acha que não é mais adequado para a idade. Semanas viram meses, ficam mais silenciosos, retraídos, perdem interesse em hobbies e até na conversa, dormem mais ou menos, o apetite muda, a vida fica cinza e a cruel ironia. A maioria não percebe essa conexão, se culpam pela idade ou pensam que é a si mesmo. Mas, na verdade, o que lhes falta é o simples, porém essencial, ato de se conectar com o próprio corpo. Não só por prazer, mas por sobrevivência emocional. A depressão em idosos é frequentemente subdiagnosticada, porque nem sempre se manifesta como tristeza. Às vezes aparece como fadiga, irritabilidade, desapego ou falta de motivação, ausência de desejo. Embora medicação e terapia sejam importantes, não consigo imaginar quantos pacientes já ajudei simplesmente incentivando-os a recuperar a intimidade física. Um homem me disse que se sentia vivo novamente, depois de começar a se tocar regularmente pela primeira vez em anos. Disse que não só melhorou o humor, como lembrou que ainda era um ser humano, não só um corpo prestes a se apagar. Esse pequeno ato devolveu a ele uma parte de si mesmo que achava perdida para sempre. Isso é o que quero que você entenda. Masturbação na velhice não é fantasia, luxúria, nem vergonha. É manter seu sistema emocional saudável. É dar ao corpo uma razão para sentir, liberar, lembrar o que significa estar presente. Por quando você perde essa conexão, não só corre risco de tristeza, corre risco de isolamento, atrofia emocional. Em alguns casos, de perder a vontade de viver. Agora vamos falar sobre outra consequência física importante. O que acontece com o seu sono quando você abandona o prazer sexual? Lembro de um senhor de uns 68 anos que veio me ver após meses dormindo mal. Parecia exausto, pálido, frustrado. "Doutora,
disse ele. Pego no sono, mas acordo às 2 da manhã como se tivesse levado um tiro. Fico ali, deitado, olhando para o teto, esperando amanhecer. Fizemos exames, os resultados estavam limpos. Não havia apneia nem sinais de alerta importantes, mas quando perguntei com delicadeza sobre sua vida íntima, ele desviou o olhar e murmurou: essa parte de mim acabou. Mas essa parte dele que ele achava perdida era possivelmente a chave para o que seu corpo ansiava: um sono reparador e ininterrupto. Dormir não é só fechar os olhos e ficar quieto. É um processo hormonal complexo. E um dos gatilhos naturais mais eficazes para um sono profundo é algo que a maioria das pessoas esquece após certa idade: o orgasmo. Durante o clímax, o corpo libera oxitocina, prolactina e endorfinas, uma combinação química perfeita criada pela natureza, para que o sistema nervoso mude do estresse para o descanso. Ao mesmo tempo, o cortisol, hormônio responsável pela ansiedade e vigília, cai drasticamente. A respiração desacelera, o ritmo cardíaco se estabiliza, os músculos relaxam, você entra no estado ideal para um sono profundo. Agora imagina eliminar esse processo da sua vida completamente, não só uma vez, mas durante semanas, meses ou anos. É isso que acontece quando adultos mais velhos param de se masturbar. O corpo perde uma ferramenta natural da qual antes dependia. E o que preenche esse vazio? Frequentemente, a inquietação e frustração virando na cama. Alguns recorrem a remédios para dormir, outros simplesmente aceitam o cansaço como normal. Mas as consequências de dormir mal vão muito além do cansaço simples. A privação crônica do sono enfraquece o sistema imunológico, acelera o declínio cognitivo, aumenta o risco de doenças cardíacas e a vulnerabilidade à ansiedade e depressão em idosos. Um paciente me disse que depois de reconectar com essa parte de si, dormia como há 30 anos, não percebia o quanto precisava dessa liberação. Pensei que estava simplesmente ficando velho. Esse é o problema. Muita gente confunde negligência biológica com envelhecimento e sofre em silêncio. Por isso, se você fica acordado à noite com a mente acelerada, músculos tensos e as horas passando lentamente, pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que meu corpo se sentiu completamente relaxado, completamente liberado? Às vezes a resposta não é um remédio novo, nem um aplicativo de respiração. Às vezes é redescobrir um velho ritmo que seu corpo ainda lembra. Se você permitir, vamos falar agora sobre algo que muitos homens enfrentam, mas têm vergonha de mencionar: o enfraquecimento do assoalho pélvico e da circulação sanguínea. Há alguns anos, atendi um bombeiro aposentado de uns 68 anos, homem orgulhoso e fisicamente forte durante a maior parte da vida. Ele veio coaxando-os de pequenas perdas urinárias e dificuldade para ficar em pé por longos períodos, sem dores na região lombar ou quadris. É estranho, disse. Sinto que a base do meu corpo está enfraquecendo pouco a pouco. O que ele descrevia não era só envelhecimento, mas o enfraquecimento lento e silencioso do assoalho pélvico. O assoalho pélvico é um grupo de músculos na base do tronco, os mesmos que sustentam a bexiga, intestinos e órgãos sexuais. A maioria das pessoas não pensa nesses músculos até que algo dá errado. Aqui está a parte que frequentemente é ignorada. A estimulação sexual regular, incluindo masturbação, tem papel fundamental para manter esses músculos ativos e comprometidos. Veja, durante a excitação e o orgasmo, o assoalho pélvico se contrai ritmicamente. Essa contração é um exercício, não por vaidade, mas por funcionalidade. Melhora o fluxo sanguíneo na parte inferior do corpo, fortalece o sistema de suporte interno e mantém a comunicação eficaz entre nervos e músculos. Quando você para de se masturbar regularmente, esses músculos eles não só ficam quietos, como começam a atrofiar, o fluxo sanguíneo diminui, o tecido perde elasticidade, a resposta nervosa cai. Com o tempo, você pode ter sintomas inesperados, necessidade frequente de urinar, gotejamento leve após urinar, dificuldade para segurar gases ou até dor ao se mover. Vi idosos antes independentes começarem a evitar saídas sociais simplesmente por não confiarem na bexiga. E quanto mais dura essa situação,
mais difícil de reverter. O que me parte o coração é quantas pessoas sofrem em silêncio. Não falam disso, sentem vergonha, ficam confusas ou assumem que é parte do envelhecimento. Mas não posso enfatizar isso o suficiente. Seu corpo ainda quer funcionar mesmo aos 70, 80 ou mais. E uma das formas mais efetivas e naturais de apoiá-lo, sem remédios nem aparelhos, é por meio da estimulação íntima segura e regular. Ao recuperar essa conexão, você não só ativa o prazer, você recupera forças, manda sangue onde mais precisa, desperta nervos, mantém tecidos vivos e lembra a parte inferior do corpo que ainda importa. Agora deixa eu te contar algo que vai te surpreender ainda mais. O impacto direto que a atividade sexual tem no seu sistema imunológico. Há alguns invernos, um paciente habitual, homem de uns 69 anos, sempre saudável, chegou com aspecto exausto. Tinha adoecido 3 vezes naquela temporada com resfriados persistentes e infecções leves. Disse que antes se recuperava em 1 ou 2 dias, mas agora, qualquer pequeno problema o deixava de cama por semanas. Descartados os problemas habituais, dieta, sono, medicação, perguntei com delicadeza sobre outro aspecto da vida dele. Você tem tido alguma atividade sexual, mesmo que sozinho? Ele sorriu sem graça e balançou a cabeça negativamente. Não há muito. Essa parte de mim está simplesmente aposentada. O que ele não entendia, e que a maioria das pessoas não sabe, é que a atividade sexual, incluindo masturbação, tem impacto direto no sistema imunológico. Não é metáfora, é biologia. Durante a excitação sexual e especialmente no orgasmo, o corpo produz uma onda de substâncias bioquímicas. Não só dopamina e oxitocina que fazem você se sentir bem, mas também agentes que fortalecem o sistema imunológico. A imunoglobulina A, por exemplo, aumenta significativamente. É um anticorpo-chave que ajuda a defender o corpo contra vírus, bactérias e infecções, especialmente nos sistemas respiratório e digestivo. Também são liberadas endorfinas que reduzem a inflamação e favorecem a cura. Agora imagina viver sem esse impulso não só uma semana, mas meses ou até anos. Seu corpo começa a perder uma de suas defesas mais fáceis e naturais, numa época em que seu sistema imunológico já está desacelerando. Já vi isso em tempo real. Pacientes que fecharam sua vida íntima adoecem com mais frequência, se recuperam mais lentamente ou têm crises de inflamação crônica. E não é só sobre combater a gripe. O sistema imunológico está ligado à prevenção de doenças a longo prazo, vigilância do câncer, proteção cardiovascular e até cicatrização de feridas. Atividade sexual regular ajuda a manter o equilíbrio hormonal, reduzir hormônios do estresse como o cortisol e melhorar a circulação. Tudo crucial para o sistema imunológico. Uma senhora de uns 68 anos, após perder o marido, me contou que não se tocava há quase 5 anos, quando conversamos sinceramente sobre a conexão entre atividade sexual e imunidade. Decidiu tentar se reconectar com essa parte de si, não por desejo, mas por bem-estar. Meses depois, voltou com olhos mais brilhantes e mais energia. Não sei explicar, disse, mas me sinto mais viva, como se meu corpo voltasse a trabalhar comigo, não contra mim. Isso não é magia. É o que acontece quando o corpo recebe os sinais que precisa, sinais de que ainda estamos aqui, que ainda queremos prosperar. É fácil ignorar, evitar ou se incomodar, mas seu sistema imunológico não liga para a vergonha, só responde à ação. Por fim, quero falar sobre algo profundo e talvez a consequência mais dolorosa de todas: a perda da propriedade do corpo e da autoestima. Nunca vou esquecer uma conversa discreta que tive com um paciente de quase 70 anos. Ele era diretor de escola, aposentado, seguro de si, perspicaz, o tipo de homem que dominava uma sala. Mas quando veio para o check-up de rotina, algo em sua postura havia mudado. Ombros levemente curvados, olhos um pouco apagados. Enquanto conversávamos, suspirou e disse: "Já não sinto que vivo neste corpo. Sinto que apenas o habito." Essa frase ficou gravada porque o que ele descreveu
Não é raro. Ouço isso de homens com palavras diferentes, mas com a mesma verdade subjacente. Em algum momento, eles deixaram de se sentir confortáveis consigo mesmos, e com frequência demais. Isso começa em silêncio, renunciando à intimidade. Mas isso é o que realmente acontece quando você para de se tocar, quando para de prestar atenção ao corpo de maneira tão profundamente pessoal. Começa a se desconectar dele pouco a pouco, silenciosamente e às vezes para sempre. O toque próprio não é só prazer, é presença. Quando você estimula seu corpo, mesmo suavemente, mesmo sem outro objetivo que sentir, lembra seu sistema nervoso, que você ainda está aqui, que você importa, que seu corpo ainda é parte da sua identidade. Sem isso, algo muda. Cria-se uma espécie de distância emocional e psicológica. É mais fácil ignorar pequenas dores, mais fácil parar de se olhar no espelho, mais fácil acreditar que essa fase da vida não vale a pena. E essa é a perda mais perigosa de todas, a perda do seu próprio senso de valor. Vi que essa desconexão leva a um entorpecimento emocional profundo, vergonha por envelhecer, afastamento do afeto físico, até perda de motivação para o autocuidado básico. Pessoas param de se exercitar, comer bem e se vestir com intenção. Para que me importar? Pensam se esse corpo já não é meu, e aqui está o que preciso que você ouça. Não precisa ser assim. Reclamar seu corpo pelo toque próprio não é ser sexual como aos 20, é honrar a vida que ainda está presente em você. É dizer, eu ainda estou aqui, ainda sinto, ainda mereço ser visto até por mim mesmo. Quando você reconecta com o seu corpo, mesmo na privacidade da sua casa, começa a reverter esse desaparecimento silencioso. Lembra-se de que envelhecer não significa desaparecer, que seu valor não acabou com a juventude. Você volta para casa para você mesmo, e esse talvez seja o ato mais curativo de todos. Ao lembrar os anos que dediquei ao cuidado de pacientes idosos aqui no Brasil, o que mais me impacta não são só os desafios médicos, mas as perdas silenciosas e invisíveis que eles carregam. Um homem que antes se sentia seguro, agora evita espelhos. Uma mulher que antes irradiava alegria e tranquilidade, não sente nada no corpo há anos. E a maioria foi informada que assim é o envelhecimento. Mas eu não acredito nisso, nem por um segundo. E se você chegou até aqui comigo, acredito que você também não. Porque essa é a verdade. No momento em que você para de se importar com sua sexualidade, no momento em que abandona essa parte do seu corpo e identidade, começa uma cadeia de consequências silenciosas. Falamos delas uma por uma. Como a saúde prostática e urinária pode se deteriorar, como o cérebro fica confuso e menos aguçado, como a ausência de intimidade física pode provocar depressão, sono ruim, enfraquecer a circulação e até comprometer o sistema imunológico. E talvez o mais doloroso de tudo. Como renunciar àquela conexão privada e pessoal com seu próprio corpo pode corroer silenciosamente sua autoestima até você se sentir um estranho para si mesmo. Não são coisas pequenas, não são só parte do envelhecimento. São sinais de alerta de que seu corpo, sua mente e seu espírito clamam por sua atenção. Conheci pacientes que se sentiam destruídos, desconectados, insensíveis, e vi a transformação nos seus olhos quando começaram a recuperar essa parte da vida. Não precisa de ninguém mais, não exige juventude nem saúde perfeita. Só precisa de permissão, sua permissão, para se ver digno de intimidade mesmo agora. Especialmente agora. Sei que esse é um tema que muita gente evita. Alguns têm vergonha. Outros nunca foram ensinados que cuidar da saúde sexual após certa idade é ok. Mas quero que ouça isso de uma médica que percorreu esse caminho com milhares de homens. Não só é ok, é essencial, masturbação na idade adulta não é sobre prazer, é sobre circulação, clareza, equilíbrio hormonal, enraizamento emocional, defesa imunológica e identidade. Não é luxo. É cuidado, uma declaração de que você ainda está vivo neste corpo e é responsável pelo seu bem-estar. Um paciente me disse uma vez, não percebi o quanto sentia a falta de me sentir eu mesmo, até finalmente reconectar com essa parte de mim. É disso que se trata, não só sobreviver aos anos, mas habitar-nos com presença,
dignidade e alegria. Então, se você esqueceu essa parte de si, enterrou ou julgou, convido você a reconsiderar, reconectar para lembrar que seu corpo ainda escuta, ainda é capaz, ainda merece. Comece devagar, com curiosidade, com gentileza, mas mais importante, comece porque ao escolher cuidar dessa parte de si novamente, você não só protege sua saúde, mas também recupera sua vida. Se essa mensagem ressoou em você, não guarda para si. Dê like neste vídeo, compartilhe com alguém que precise ouvir e deixe um comentário para me contar sua opinião, seja concordando, discordando ou com dúvidas. Sua voz importa e sua história pode ajudar alguém a se sentir reconhecido.